Capítulo 2 das terras ocupadas. Artigo 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União. Artigo 4º, inciso 4 e 198 da Constituição Federal. Artigo 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil. Artigo 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades. Parágrafo 1º. Incluem-se no usufruto que se estende aos acessórios e seus acrescidos o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. Parágrafo 2º. É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suassória as medidas de polícia em que relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas. Artigo 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal, independerá de sua demarcação e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos poderes da República. Capítulo 3 das áreas reservadas. Artigo 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma dessas seguintes modalidades. A linha A, reserva indígena. A linha B, parque indígena. A linha C, colônia agrícola indígena. Artigo 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência. Artigo 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cuja grau de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região. Parágrafo 1º. Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e tradições dos índios. Parágrafo 2º. As medidas de polícia necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas existentes na área do parque deverão ser tomadas por meios suassórios e de acordo com o interesse dos índios que nela habitem. Parágrafo 3º. O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais que deverão ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. Artigo 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada
A exploração agropecuária, administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional. Artigo 30. Território Federal Indígena é a comunidade administrativa subordinada à União, instituída em região da qual pelo menos um terço da população seja formada por índios. Artigo 31. As disposições deste capítulo serão aplicadas, no que couber, às áreas em que a posse decorra da aplicação do artigo 198 da Constituição Federal. Capítulo 4. Das terras de domínio indígena. Artigo 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. Artigo 33. O índio integrado ou não, que ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. Capítulo 5. Da defesa das terras indígenas. Artigo 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas. Artigo 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas. Artigo 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem. Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo órgão federal de assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte, ativa ou passiva. Artigo 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa de seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio. Artigo 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair desapropriação, salvo o previsto no artigo 20. Título 4. Dos bens e renda do patrimônio indígena. Artigo 39. Constitui bens do patrimônio indígena. Inciso 1. As terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas. Inciso 2. O usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas. Inciso 3. Os bens móveis ou imóveis adquiridos a qualquer título. Artigo 40. São titulares do patrimônio indígena. Inciso 1. A população indígena do país, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais. Inciso 2. O grupo tribal ou comunidade indígena, determinada quanto à posse e usufruto das terras, por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas. Inciso 3. A comunidade indígena ou grupo tribal, nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou móveis. Artigo 41. Não integram o patrimônio indígena. Inciso 1. As terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades. Inciso 2. A habitação dos móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta,
ou do trabalho em geral dos silvícolas. Artigo 42. Cabe ao órgão de assistência à gestão do patrimônio indígena, propiciando, porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, quando demonstre capacidade efetiva para o seu exercício. Parágrafo único. O rolamento dos bens do patrimônio indígena será permanentemente atualizado, procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão mediante controle interno e externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores. Artigo 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e utilidades integrantes do patrimônio indígena, sob a responsabilidade do órgão de assistência ao índio. Parágrafo 1º. A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio. Parágrafo 2º. A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício da comunidade que produziu os primeiros resultados econômicos. Artigo 44. As riquezas do solo nas áreas indígenas somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata de áreas referidas. Artigo 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios ou do domínio da União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios, representará os interesses da União, como proprietária do solo, mas a participação no resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. Parágrafo 2º. Na salvaguarda dos interesses do patrimônio indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização de pesquisa ou lavra a terceiros nas posses tribais estará condicionada a prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio. Artigo 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de preservação permanente, de acordo com a letra G e parágrafo 2º do artigo 3º do Código Florestal, está condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas, na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. Título 5. Da Educação, Cultura e Saúde. Artigo 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão. Artigo 48. Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor no país. Artigo 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam e em português, salvaguardado o uso da primeira. Artigo 50. A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional, mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais. Artigo 51. A assistência aos menores para fins educacionais será prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. Artigo 52. Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o seu grau de aculturação.